De Efésios, no capítulo 4, eu tenho visitado novamente essa carta de Paulo aos Efésios nas últimas semanas, e é impressionante, meus irmãos, como que o apóstolo Paulo, ainda que ele de fato tenha sistematizado, boa parte aí da teologia cristã, mas o apóstolo Paulo, ele é uma pessoa muito, foi uma pessoa, um apóstolo muito prático também, porque ele deixou um legado para nós, não só da sua teologia em termos teóricos, mas o apóstolo Paulo, ele sempre nos instrui pelas suas cartas, sempre nos orienta nas suas cartas a como nós vivemos a fé cristã de uma forma muito prática, muito simples. Agora, o que me chama a atenção é que, mesmo nessa praticidade do apóstolo Paulo e essa forma simples que ele teve de deixar o seu legado através aqui das suas cartas, essas orientações dele não são fáceis para a gente cumprir. Se a gente contar somente com a força do nosso braço, com o nosso esforço mental, fica praticamente impossível da gente viver isso. É por isso que a gente vai entender que o apóstolo Paulo, ele tinha uma consciência de que somente uma vida no Espírito é o que torna possível nós de fato sermos imitadores dele como ele foi de Cristo. E eu quero ler aqui para os irmãos um trecho do capítulo 4 de Efésios, em que Paulo deixa para a gente algumas orientações, alguns cuidados que a gente tem que ter, uma vez que nós já abandonamos a nossa velha natureza. Uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, existem algumas práticas que a gente precisa abandonar. Existem certas práticas, hábitos, que elas não combinam mais com a vida de um discípulo de Jesus, de um imitador de Cristo. E aí assim, logo de cara, aqui em Efésios 4, versículo 25, olha o que o apóstolo Paulo diz aí: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Por isso, deixando a mentira. Meus irmãos, para algumas pessoas, deixar de mentir é muito difícil, principalmente quando a mentira ela se torna um hábito. E não é às vezes assim aquelas mentiras, mas aquelas mentiras simples, aquelas mentiras que a pessoa acha que ela não vai ferir ninguém, não vai matar ninguém, mas não deixa de ser mentira. E por que o apóstolo Paulo ele começa com a mentira? Porque nós fazemos parte da verdade, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós, como discípulos dele, é algo assim totalmente incompatível vivemos na prática da mentira, vivemos de acordo com um hábito constante de mentir. Então, a primeira atitude que nós temos que deixar para trás, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós agora entramos nesse time de discípulos de Jesus, o primeiro mau hábito que a gente precisa desconstruir, que a gente precisa abandonar, é a mentira, E não por acaso o apóstolo Paulo coloca como uma primeira orientação nessa lista de outras orientações, de outros cuidados que a gente precisa ter. E por que o apóstolo Paulo ele pega a gente na mentira, O apóstolo Paulo, irmãos, ele sabia que a espiritualidade, ela não apaga a nossa humanidade. Por mais que a gente, deseje seguir a Cristo, por mais que a gente ore, por mais que a gente busque a Deus, isso não elimina a nossa humanidade. Então, sabedor disso, é que o apóstolo Paulo falou: olha, vocês que agora estão seguindo a verdade,
estão seguindo a Cristo, a primeira coisa que vocês têm que abandonar é a mentira. E principalmente a mentira que é dita com o seu próximo. E ele fala, porque somos membros uns dos outros. Nós falávamos aqui na EBD, domingo de manhã, domingo passado, sobre a questão de Judas, né? E nós comentávamos aqui, e Judas pode ser um exemplo de um mentiroso, não só um exemplo de um traidor. Mas Judas, durante 3 anos, ele conseguiu mentir muito bem. Não para Jesus, porque Jesus sabia exatamente quem ele era. Mas os seus companheiros ali de missão, os seus amigos, Judas conseguiu enganar direitinho. Ele conseguiu, durante aqueles 3 anos, esconder quem ele era. Porque para o próximo, se a gente quiser, a gente consegue enganar. A gente consegue mentir. A gente consegue aparentar uma coisa que a gente não é. Então, por isso que o apóstolo Paulo, é a primeira coisa que ele orienta aqui, cuidado com a mentira. Então, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Existe aquele ditado, né, que fala que a verdade dói. E de fato, às vezes a gente ter que encarar alguma verdade sobre nós, ou a gente ter que confrontar alguma verdade sobre o próximo, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Mas o apóstolo Paulo aqui deixa claro que quem deixou a velha natureza, né, e agora quem vive em novidade de vida, precisa ter esse cuidado de deixar a mentira. Um segundo cuidado aqui que o apóstolo Paulo deixa para nós, lá no versículo 26, ainda no capítulo 4, ele diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, o primeiro cuidado que o apóstolo Paulo nos orienta é com relação à mentira. Então, a gente precisa abandonar a mentira na nossa vida, né? Se às vezes você, antes de conhecer Jesus, tinha esse hábito, e se você está tendo dificuldade com isso, quanto mais você se encher de Deus, quanto mais você se encher do Espírito Santo, mais você vai conseguir abandonar. Mas a mentira, ela é um hábito que precisa ser deixado, né? Ela é um pecado que precisa ser abandonado. E às vezes é difícil porque essa lista aqui de Paulo, ele está falando só de coisas que estão dentro da gente. Ele está falando só de intenções, de coisas que às vezes não aparecem, né? Então, o segundo cuidado que a gente tem que ter com a ira. Como eu falei anteriormente, o apóstolo Paulo sabia que a nossa espiritualidade não elimina a nossa humanidade. E dentro da nossa humanidade, é totalmente natural a gente se irar, a gente sentir raiva quando alguma coisa acontece que nos contraria, né? Às vezes não sobe aquele negócio assim, né, que a gente tem que contar até 10 ou até 1000. Então, se irar é tranquilo, né? Que o apóstolo Paulo diz aqui, olha, irai-vos, então quer dizer, a gente vai sentir raiva, vai ter momentos da nossa vida que vão acontecer situações que vão gerar esse sentimento em nós. A ira em si não é pecado. Eu sentir raiva faz parte, né, da minha natureza humana. Não estou pecando porque eu fiquei com raiva, né? Eu estou vendo aqui uma barata morta aqui. Aí eu lembrei daquela expressão, né? Que a pessoa falou assim, eu não tenho sangue de barata, né? Ô irmãos, perdão, acabei expondo uma situação, mas é por causa da chuva, né? Que tem uma barata aqui. Mas eu não vou sair correndo porque eu não tenho medo de barata, graças a Deus, né? E espero que as irmãs aqui também não saiam correndo por conta disso, né? Mas enfim, é normal o cristão se irar? É normal, faz parte, né? É claro que, dependendo do temperamento, tem pessoas que são mais tardias para irar, demoram mais, tem mais longanimidade, e tem aqueles irmãos que têm o paviozinho mais curto, né? Então, tudo bem. Agora Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Então, é o seguinte, eu posso até me irar, agora, eu não preciso alimentar essa ira, porque se eu alimento essa ira, aí sim
ela pode se tornar um pecado por causa das minhas reações. Se eu agir baseado na ira, aí sim eu vou pecar. E aí Paulo usa essa expressão, né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E é interessante que essa expressão significa assim, ó, não fica o dia inteiro irado com aquele negócio. Não fica o dia inteiro alimentando aquela raiva. Dá um jeito de aliviar isso de alguma forma, né? Dá um jeito de amenizar isso, de colocar isso para fora de alguma maneira. Nem que seja entrando no meio do mato e gritando, né? Mas não fica alimentando. Por quê? Porque se a gente alimenta a ira, ela vai se tornando amargura, aí que vai se tornando ressentimento, e vai puxando outras coisas ruins, né? Então, Paulo fala, olha, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quanto mais a gente cultiva raiva, a gente nutre raiva, ódio de alguém ou de alguma situação, isso só faz mal para a gente mesmo. Então, e não combina, que essa é a questão que permeia aqui a fala do apóstolo Paulo, não combina com um imitador de Cristo, com um discípulo de Jesus, alguém que fica esbravejando, que não se controla emocionalmente, que explode toda hora. Isso não combina. Por quê? Porque geralmente quando isso acontece, a gente fala e faz coisas que a gente não deveria falar e nem fazer, e depois a gente se arrepende, né? E infelizmente, quando a gente solta uma palavra na hora da raiva, né, impossível a gente pegar de volta. Não sei se os irmãos já passaram por isso, né? Se na hora da raiva você falou um negócio, se você pudesse depois assim pegar e engolir aquilo de novo, você fazia, né? Mas infelizmente não é possível. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala que a gente também, além de ter o cuidado com relação à mentira, a gente precisa abandonar a mentira na nossa vida, a gente também não pode alimentar a ira no nosso coração. Então, o cuidado com a mentira, o cuidado com a ira. E uma terceira orientação aqui do apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, aquele que furtava, não furte mais, versículo 28, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. A gente poderia falar o seguinte, que Paulo está dizendo, olha, cuidado com o roubo, né? Mas eu acho que é mais do que isso que o apóstolo Paulo quer dizer, porque ele fala aqui, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Eu diria o seguinte, que o apóstolo Paulo, ele está falando para a gente ter o cuidado com a gestão das nossas finanças, porque se a gente gere mal aquilo que a gente recebe do nosso trabalho, a gente acaba se endividando e a gente acaba não tendo condições de repartir com quem precisa. Então, é um cuidado também que o cristão tem que ter, né? A gente tem que ter o cuidado com a mentira, a gente tem que ter o cuidado com a ira e a gente também tem que ter o cuidado com o nosso nome na praça, né? Não combina com o discípulo de Jesus alguém que se endivida, que fica com o CPF sujo e não se esforça para mudar essa situação, né? Isso tem tudo a ver com o testemunho que a gente dá lá fora, né? É muito ruim quando uma pessoa fala assim, tá me devendo, mas é crente, mas vai na igreja, né? Então, isso é um contra-testemunho. Mas está muito relacionado, pelo que eu compreendo, com isso. Como que a gente está gerindo os recursos que Deus nos dá através do nosso trabalho? Se a gente está gerindo mal, de alguma maneira isso está sendo furtado, de alguma forma. Mas se a gente gere bem, como a gente aprende no curso Crown, né? Se a gente é um mordomo fiel, a gente consegue prover para a nossa casa e consegue também repartir com quem precisa. Então, os irmãos estão vendo que o apóstolo Paulo, ele é muito prático, né? Ele dá orientações aqui muito simples da gente entender, não tão simples da gente praticar, né? Mas de entender é muito simples. E aí eu quero me ater aqui somente em mais uma orientação, aqui no versículo 29 do capítulo 4, quando ele fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim
unicamente a que for para boa edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha, meus irmãos, a gente tem que ter o cuidado com a mentira, abandonar a mentira, falar sempre a verdade. A gente tem que ter o cuidado com a ira, não deixar a ira tomar conta de nós, para que a gente acabe, como consequência, fazendo e falando coisas que a gente depois vai se arrepender. A gente tem que ter o cuidado na gestão das nossas finanças, né? Para a gente ter o que é necessário para nós e também ter para poder ajudar quem precisa. E por último, a gente precisa cuidar. Ei, pessoal. E por último, a gente precisa cuidar com as nossas palavras. Meus irmãos, por que eu falo que isso não é tão simples de praticar? Às vezes, é fácil a gente agir assim aqui entre nós, no ambiente da igreja, né? Aqui a gente só fala a palavra bonita, né? A gente dá sorriso um para o outro, abraço. Agora, a questão é o seguinte: e lá no nosso ambiente de trabalho? Como é que é a nossa boca lá? O que os nossos colegas de trabalho ouvem da gente? Ah não, pastor, mas lá no meu ambiente de trabalho é muito normal falar palavrão. Olha, meu irmão, pode até ser normal para as pessoas que não conhecem a Cristo. Agora, para você, não deveria ser algo normal. Porque você não vai ser punido no seu trabalho porque você não fala palavrão. Isso é impensável. Você pode até ser zombado, ridicularizado, mas isso não vai diminuir o seu salário lá no seu ambiente de trabalho. Muito pelo contrário, isso vai marcar, vai ser um dos sinais de que você é diferente. Então, assim, essa orientação de Paulo, ela é muito importante porque ele fala que as nossas palavras, elas têm que transmitir graça. E será que quando a gente está lá numa rodinha, ei, pastor tá chilep, né? Quando a gente está lá numa rodinha e aí um começa a contar aquela piada suja, ao invés da gente se retirar, aí ou às vezes a gente é conivente, porque a gente dá a risada junto, ou a gente às vezes completa com uma piada pior ainda. Eu pergunto, a gente está transmitindo graça? Porque a orientação de Paulo é que saia da nossa boca apenas aquilo que vai edificar o outro. E isso aqui não é só... Viver isso aqui entre a gente é uma maravilha. Aqui a gente tem o nosso linguajar evangélico, né? A paz do Senhor, te amo, meu irmão. Ô, irmão, como você está gracioso hoje, né? Né? Aqui a gente fala palavras, beleza. Mas aqui a luz está tudo junto e misturado. Agora, é lá fora, é lá nos ambientes que você vai, onde há trevas, que a sua luz tem que aparecer. Aliás, não a sua, né? A luz de Jesus resplandecendo na sua vida. E isso vai resplandecer como? Nas suas atitudes, nas nossas, né? Deixa eu me incluir, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Então, aquilo que sai da nossa boca, né? E é aquela máxima, a boca fala do que o coração está cheio. Se quando lá no seu trabalho, quando você abre a sua boca, só sai besteira, é porque está revelando que você só está comendo coisa ruim, só está comendo comida estragada, não está comendo alimento espiritual sólido. Agora, se você cultiva a sua vida com Deus, a espiritualidade sadia, quando você abrir a boca, a sua linguagem vai ser diferente, né? Então, o apóstolo Paulo, ele nos deixa, e aí, para concluir, ele diz no versículo 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados pelo dia da redenção. Meus irmãos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, né, nós somos batizados com o Espírito Santo. É assim que nós batistas cremos, né? Nós recebemos o Espírito Santo. Nós recebemos esse selo, a garantia da nossa redenção. Então, a gente tem o Espírito Santo habitando em nós.
Então não importa o que a gente faça, ele está habitando em nós. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele não fala assim que o Espírito Santo vai ficar com raiva da gente, né? Que Deus vai mandar um raio na nossa cabeça, mas ele fala que isso vai entristecer quando a gente age de uma maneira que não é coerente com aquilo que a gente prega, que não é coerente com a forma que a gente deveria viver. Se a gente pudesse resumir aqui, o apóstolo Paulo, ele está falando de coisas simples, mas ele está, por trás disso, está o conceito de santidade. Porque o que é a santidade, né? É eu viver uma vida que é separada para Deus. Eu me separo para Deus, e quando eu me separo para Deus, eu me separo de tudo aquilo que vai desagradar a Deus. Então, não é que a santidade tem a ver com legalismo, tem a ver com moralismo, né? Não é esse o sentido, mas a santidade tem a ver com essa separação. Então, se Deus me orienta que, enquanto filho dele, enquanto discípulo de Jesus, né, eu tenho que abandonar a mentira, eu não posso dar vazão à ira, né? Eu não posso deixar a ira dominar o meu coração. Eu tenho que gerir bem as minhas finanças, e eu tenho que ter o cuidado com as minhas palavras. Isso não é moralismo, não é legalismo, são coisas que, se eu tenho a minha vida pautada por essas atitudes, pela mentira, pela má gestão das finanças, né? Pelo mau uso das palavras, uma pessoa sempre encolerizada, sempre irada, isso é uma maneira de vida que não agrada ao Senhor. Então é por isso que a gente se separa disso, por isso que a gente abandona isso, porque isso faz parte do velho homem, faz parte da velha natureza. Agora os irmãos podem falar para mim: não, pastor, mas é difícil, né? É difícil a gente às vezes não contar uma mentirinha. É difícil às vezes lá no ambiente de trabalho, às vezes não escapulir um palavrão, né? Uma piada. Pessoas podem ter dificuldade. É difícil, né? É difícil às vezes não se endividar. É claro, meus irmãos, que dependendo do nível, né, de hábito que a pessoa construiu, é difícil sim deixar. Mas não é impossível quando você se abre cada vez mais para a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele vai trabalhando isso em você, né? Para concluir de verdade, eu me lembrei uma vez de uma amiga que ela contou, ela tinha o hábito de fumar, e ela fumou durante muitos anos, e ela tem um testemunho muito interessante, que ela me contou que no dia que ela decidiu entregar a vida dela para Jesus, ela entendeu que aquele hábito não combinava, que aquele hábito de alguma maneira entristecia o Espírito Santo. E aí ela falou o seguinte: olha só, eu vou passar uma noite inteira fumando. Aí ela disse que ela fumou a noite inteira, e quando ela acordou no outro dia, ela disse assim: agora chega. E depois desse dia ela nunca mais colocou um cigarro na boca dela, nunca mais. Ela tomou uma decisão, e por mais que ela tivesse vontade, e aí uma outra frase que eu jamais vou esquecer, que um dia, fazendo aconselhamento, eu estava sendo aconselhado por um pastor amigo, e uma frase que ele falou para mim, ele falou o seguinte: meu filho, muitas vezes, quando a gente toma uma decisão, as nossas emoções, elas ainda não estão totalmente preparadas, elas ainda não estão totalmente submissas àquilo que racionalmente a gente decidiu, mas com o tempo elas se amoldam. Então, às vezes você toma a decisão de não mentir mais, só que no início as suas emoções, elas não vão estar 100% obedientes. Você pode às vezes sentir o desejo de mentir, às vezes você decidiu: olha, a partir de hoje eu não falo mais nenhum palavrão, e às vezes lá no momento você vai ter vontade de falar, só que se você permanece na decisão que você tomou, com o tempo
As suas emoções vão ser dominadas e você não vai mais sentir vontade de fazer aquilo. Então, é exatamente isso, quando a pessoa tem essa força de vontade. Olha, eu vou parar de fumar. Essa minha amiga mesmo, ela falou, tinha vezes que ela tinha vontade. A vontade não foi embora de uma vez, levou um bom tempo, mas ela conseguiu se manter firme na decisão, primeiro racional: eu vou parar, eu não quero mais. E com o tempo, as emoções obedeceram. Então, quando a gente toma uma decisão, a gente precisa ficar firme nela, mesmo que dentro de nós ainda as coisas não estejam tão obedientes assim. Mas se a gente persevera, com o tempo, a gente consegue dominar as emoções, e aquilo que a gente desejava, que não estava mais de acordo com a vontade de Deus, aquilo vai sendo gradativamente eliminado da nossa vida. Porque o apóstolo Paulo diz que Deus, ele trabalha em nós o querer. Ele muda o nosso querer, né? E aí a gente passa a não querer mais aquilo. Não é só mais uma decisão racional. Agora, as emoções, o coração também não quer mais. Mas isso passa tudo por uma decisão, por uma escolha que a gente faz. Então, meus irmãos, eu concluo dizendo que a gente abandonar a mentira, a gente não deixar a ira dominar o nosso coração, a gente cuidar bem do dinheiro, das finanças, administrar bem, e a gente cuidar com as palavras, tudo isso é a postura de alguém que imita a Cristo, né? Que aí o apóstolo Paulo, ele conclui dizendo: longe de vós toda amargura, versículo 31, Efésios 4:31, longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a não mentirmos, a não colocarmos o sol sobre a nossa ira, a não gerirmos mal as nossas finanças e a cuidarmos com as palavras que saem da nossa boca. Amém?